jornalismo de verdade. O programa Democracia é um espaço dos movimentos sociais do Ceará tem vez e voz. Agora somos mais fortes e estamos levando nossa voz para outras regiões. Além da atitude popular e a estamos também nas emissoras Liberdade AM, FM, Boa Viagem, e Camponesa FM, no Facebook, na página Democracia Participativa CE. Essa é a rede cearense de comunicação popular, que leva até você notícias diferentes que mostram que outro mundo é possível a partir de uma informação do campo popular e democrático. Democracia no ar, de segunda a sexta, das 10 às 11 horas, comigo, o jornalista Márcio Rodrigues. Democracia no ar! Olá, bom dia! Começa a partir de agora aqui na sua web rádio Atitude Popular, o programa dos movimentos sociais do Ceará. Democracia no ar! Com retransmissão pela web rádio classista da FETRACE, Canudos FM 104,5 e Liberdade AM 1310 de Boa Viagem, Camponesa FM 95,7 de Crateús e FM 25 de Maio 95,3 de Madalena. Assim, formamos a partir de agora a rede cearense de comunicação popular para a transmissão das lutas e ideias dos movimentos sociais do Ceará. Democracia no ar é um programa idealizado pelo movimento Democracia Participativa, que em sua fanpage aí no Facebook retransmite também, a partir de agora, o programa ao vivo. Esse programa tem produção e apresentação de Márcio Rodrigues, abertura técnica e intervenções comigo, Jonathan Neto. Temos o apoio cultural da AFBNB, Sintaf, Mova-se, Sinfarce, o Show Advogados Associados e Sintigrace. Salve quinta-feira! Salve, salve, Márcio Rodrigues. E o pontapé inicial do programa de hoje, Democracia no ar. Bom dia! Obrigado, Jonathan Neto, amigos ouvintes. Estamos começando o Democracia no ar pela sua web rádio Atitude Popular, um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Obrigado pela audiência e pelo apoio da AFBNB, Sintigrace, Mova-se, Sinfarce, Sintaf e o Show Advogados Associados. Estamos em rede de comunicação popular via rádio e também no ar, ao vivo, na página do Facebook, Democracia Participativa CE. Democracia no ar é um espaço para dar vez e voz aos esquecidos e criminalizados pelos meios de comunicação tradicionais. Aqui, os sindicatos e as organizações em defesa do meio ambiente, os movimentos por direitos humanos e os defensores dos direitos difusos serão ouvidos e poderão se manifestar de maneira livre e independente. Ouvir representantes de minorias e ampliar a voz de quem não possui um canal de comunicação entra no ar agora. Democracia no ar! E no programa de hoje nós vamos receber Renan Ridley de Almeida Souza, ele que é coordenador da célula de atendimento à comunidade LGBT do Estado do Ceará. Bom dia, Renan. Bom dia. Seja bem-vindo ao programa Democracia no Ar. Obrigado. Você que está retornando depois de uma longa data, né? Só no ano passado, você vê aqui, em 2016, a gente ainda estava vivendo um período democrático no Brasil. Hoje em dia, a gente, infelizmente, enfrenta o convívio com a cleptocracia, que tomou conta do Brasil, né? E ontem deu mais uma demonstração de que os deputados que não valem nada custam muito caro. Né? Paradoxal total, mas é pura verdade. É verdade, cara, porque assim, é impossível que você baseie o voto de cada um daqueles 263 deputados que votaram a favor da continuidade de um governo que simplesmente recebe um empresário que diz para ele, olha, eu estou pagando uma mesada de 2 milhões de reais para o Cunha não falar nada a seu respeito. E, simplesmente, esses 263 deputados, e, apesar de terem ouvido isso, e terem ouvido que continue, e que isso deve continuar assim, viu? Não mude nada. Se isso não é corrupção, passiva, pelo menos, é o quê?
O que será que é, hein, Jonathan Neto? Eu fico me perguntando se não é corrupção, o que seria, né, isso. Enfim, né, nós estamos aqui começando o programa Democracia no Ar de hoje e a gente não pode deixar passar barato uma coisa absurda que aconteceu no Parlamento Brasileiro, local onde normalmente a gente deveria ter discussões um pouco mais republicanas, né? Amigo ouvinte, aqui no Democracia no Ar, o programa dos movimentos sociais do Ceará, você pode participar. Estamos começando o programa e gostaríamos de convidá-lo a enviar sua crítica, sugestão, opinião, enfim, sua participação. Anote aí o telefone no qual você pode enviar uma mensagem por WhatsApp, é o 98206-3106. Eu vou repetir, código de área é 85, o telefone é o 98206-3106. Participe, aqui é democracia para todas e todos. Renan, eu convidei você e sugeri que a gente fizesse uma conversa, né, baseado num texto que agora eu vou ler na sua íntegra, apesar dele ser bastante longo. É impreterível que a gente tenha um subsídio para que a gente possa dar aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores aqui do nosso Facebook, do nosso programa aqui no Facebook, programa Democracia no Ar, de hoje, dia 3 de agosto de 2017, agora são 10 horas e 8 minutos. É, no mínimo, surpreendente constatar as pressões sobre o Senado para evitar que a lei que criminaliza a homofobia sofrem de amnésia os que insistem em segregar, discriminar, satanizar e condenar os casais homoafetivos. No tempo de Jesus, os segregados eram os pagãos, os doentes, os que exerciam determinadas atividades profissionais como açougueiros e fiscais de renda. Com todos esses, Jesus teve uma atitude inclusiva. Mais tarde, vitimizaram indígenas, negros, hereges e judeus. Hoje, homossexuais, muçulmanos e imigrantes pobres, incluídas as pessoas diferenciadas. Relações entre pessoas do mesmo sexo ainda são ilegais em mais de 80 nações. Em alguns países islâmicos, elas são punidas com castigos físicos ou pela pena de morte. Citando como exemplo Arábia Saudita, Irã, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Nigéria, entre outros. No 60º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 2008, 27 países membros da União Europeia assinaram resolução à ONU pela despenalização universal da homossexualidade. A Igreja Católica deu um pequeno passo adiante ao incluir no seu catecismo a exigência de se evitar qualquer discriminação a homossexuais. No entanto, silenciam as autoridades eclesiásticas quando se trata de se pronunciar contra a homofobia. E, no entanto, se escutou sua discordância à decisão do STF ao aprovar o direito de união civil dos homoafetivos. Ninguém escolhe ser homo ou heterossexual. A pessoa nasce assim. À luz do Evangelho, a Igreja não tem o direito, à luz do Evangelho, a Igreja não tem o direito de encarar ninguém como homo ou hétero, e sim como filho de Deus, chamado à comunidade com ele e com o próximo, destinatário da graça divina. São alarmantes os índices de agressões e assassinatos de homossexuais no Brasil. A urgência de uma lei contra a homofobia não se justifica apenas pela violência física sofrida por travestis, transexuais, lésbicas, entre outros. Aqui eu abro um parênteses e lembro que o caso da Dandara chocou o mundo, né, agora no início desse ano. Mais grave é a violência simbólica, que instaura procedimento social e fomenta a cultura da satanização. A Igreja Católica já não condena homossexuais, mas impede que eles manifestem o seu amor por pessoas do mesmo sexo. Ora, todo amor não decorre de Deus? Não diz a carta de João que, abre aspas, quem ama conhece a Deus? Observe que João não diz quem conhece Deus ama. Por que fingir e ignorar que o amor exige união
e querer que essa união permaneça à margem da lei. No matrimônio, são os noivos os verdadeiros ministros, e não o padre, como muitos imaginam. Pode a teologia negar a essencial sacramentalidade da união de duas pessoas que se amam, ainda que do mesmo sexo? Ora, direis ouvir a Bíblia. Sim, no contexto patriarcal em que foi escrita, seria estranho aprovar o homossexualismo. Mas muitas passagens o subentendem, como o amor entre Davi e Jonatas, Samuel 18. O centurião romano interessado na cura do seu servo Lucas, e os eunucos de nascença, Mateus 19. E a tomar a Bíblia literalmente, teríamos que passar a fio da espada todos os que professam crenças diferentes da nossa e odiar pai e mãe para verdadeiramente seguir a Jesus. Há que passar da hermenêutica singularizadora para a hermenêutica pluralizadora. Ontem a Igreja Católica acusava os judeus de assassinos de Jesus. Condenava ao limbo crianças mortas sem batismo. Considerava legítima a escravidão e censurava o empréstimo a juros. Por que excluir casais homoafetivos de direitos civis e religiosos? Pecado é aceitar os mecanismos de exclusão e selecionar seres humanos por fatores biológicos, raciais, étnicos ou sexuais. Todos são filhos amados por Deus. Todos têm como vocação essencial amar e ser amados. A lei é feita para pessoas, insiste Jesus, e não a pessoa para a lei. Esse é um escrito do Frei Beto. Ele é escritor e assessor de movimentos sociais, autor de Um Homem Chamado Jesus, um livro da editora Rocco, entre outros livros. E ele foi publicado agora no último dia 29 de julho, ou seja, no sábado passado. E a gente trouxe aqui o Renan para que a gente possa discutir, a partir desse texto, os temas que são tratados tanto na célula como no cotidiano, né, de convivência e dos problemas que a gente enfrenta, principalmente problemas de legislação, problemas de discriminação e do cotidiano aqui. Renan, bom dia, muito obrigado pela sua presença, por aceitar o convite, a vir debater esse tema tão candente, né, entre a população cearense. Sim. Primeiramente, agradecer o convite, né? Primeiramente, fora Temer, e agradecer ao convite para a participação do programa. A gente teve que lá na Câmara Municipal ano passado para fazer um debate, inclusive, sobre a mesma temática. Quando a gente achava que o nosso presidente da Câmara, o Salmito Filho, era um republicano, né? Isso, é verdade. Agora ele nos expulsou de lá, infelizmente ele não é. O importante, antes de iniciar esse debate, a gente contextualizar um pouco a situação nacional, que inclusive atinge diretamente a população LGBT, que é o estado de pré-exceção que a gente vive dos organismos nacionais, e a gente ontem conseguiu assistir mais uma vez como se dá, né? Como se deu não só apenas o golpe que retirou a presidente legitimamente eleita, mas como são os próximos passos desse golpe, né? A gente tem um presidente indiciado, né, e com várias provas contundentes do seu envolvimento em crimes de corrupção, que ontem foi absolvido com o principal pretexto de que o Brasil não pode parar, né? E que Brasil é esse que não pode parar? Um Brasil de mais de 14 milhões de desempregados. Tenho medo dessa parada aí. Esse Brasil que não pode parar, deu para perceber ontem que é esse Brasil do retrocesso que atinge, inclusive, a população LGBT. Ontem você pôde participar, quem pôde acompanhar a votação da bancada evangélica, percebeu claramente que a bancada evangélica fechou com o Temer e não fechou de graça, né? Fechou com o Temer pela total ausência de políticas públicas para essa população, né, e para todas as populações vulneráveis que esse governo tem massacrado com a ausência de políticas públicas. Então, a gente percebe que tanto a bancada ruralista como a bancada fundamentalista religiosa, que fecharam ontem com o Temer, com certeza cobraram a sua fatura. E a sua fatura
é não aprovar nenhum projeto que venha a enfrentar de maneira mais enérgica os crimes de homo-lesbo-transfobia. Que não são poucos. Que não são poucos, né? Não sei se você trouxe números para a gente, mas é absurdo o volume de crimes que acontecem só porque a pessoa tem uma orientação sexual diferente daquela, né? Aqui no Ceará se estipulou como a natural, a que deve ser, né? Aqui no Ceará são vários casos, né? A gente tem no mínimo 7 casos de companheiras travestis e transexuais que foram assassinadas neste ano, somente neste ano. A gente não chegou nem até o final do ano e já tem um número alarmante de assassinatos e muitos deles com requinte de crueldade, como foi o caso da Dandara, que a gente percebeu que claramente uma tentativa de destruir aquilo que a pessoa significa, né? E os crimes, na maioria das vezes, esses crimes contra a população LGBT têm essa característica, né, de serem crimes com requintes de crueldade, né, para mostrar que você não está apenas destruindo aquele corpo, você está destruindo o que aquela pessoa representa. Então, assim, para a gente realizar um enfrentamento a essa questão, você sabe que vários crimes não têm uma elucidação, né? A gente teve o acompanhamento do caso da Dandara, mas vários outros casos ficam similares, ficam esquecidos e entram apenas como números, muitas vezes nem números oficiais, porque a gente não tem um organismo que faça o levantamento desses números, né? Um organismo estatal. A gente tem, através de algumas ONGs, alguns movimentos sociais que fazem esse levantamento, mas a gente não tem um número real, inclusive por não existir uma lei que tipifique o crime de LGBTfobia, né? E nesse congresso, a gente percebe que isso é quase impossível. Se a gente não se organizar, né, e não tiver atento a todas essas votações e acompanhar essas votações nacionais, a gente vai perceber claramente que aqueles que estão lá não têm nenhum interesse em aprovar algum projeto que venha a criminalizar a LGBTfobia. Prova disso a gente percebeu ontem com a votação. Você vê que a maioria deles, apesar de traírem as esposas, falam em nome da família, apesar de esquecerem os filhos, falam em nome da família, mas na realidade é uma falsa família que eles pregam e que esses movimentos religiosos querem imputar como uma família tradicional que na realidade não existe nem nas suas casas, esse modelo que eles mesmos pregam como família tradicional, né? É meio absurda essa situação, né? E o que dizer, por exemplo, daquilo que acontece em países como a Arábia Saudita, o Irã, o Iêmen, né? De criminalizar a ponto de matar as pessoas, né? Só por elas terem uma orientação sexual diferente, né? Não sei como reagir a uma coisa como essa, né? Não sei se existem procedimentos ou ideias, né? E qual seria um organismo internacional que a gente poderia apelar? Completaram 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Uhum. E os países europeus assinaram um documento em que pedem o fim da criminalização da homossexualidade, né, nesses países. Claro que a gente sabe que o fundamentalismo ele é muito forte e ele, nesse processo de crise, a gente que teve condições de estudar um pouco sobre história, sobre como se dá essa concepção da sociedade, a gente percebe que nesses momentos de crise, essas ideias fundamentalistas, elas têm um terreno bem fértil, né? Então, assim, inclusive aqui no Brasil, que é um país, de certa forma, de uma democracia jovem, mais de uma democracia que vinha se consolidando, você percebe que o avanço de figuras como o Bolsonaro e com pensamentos como o Bolsonaro tem, são preocupantes, né? Porque não é um pensamento apenas dele, é um pensamento de uma parcela da sociedade, né? E essa parcela da sociedade, que antigamente se furtava a declarar abertamente as suas posições homofóbicas, patriarcais, machistas, hoje fazem isso de maneira bem aberta e naturalizada. Isso. Então, assim, como se naturalizou esse processo de
de criminalização dos movimentos sociais, de criminalização das minorias, que muitas vezes não são nem minorias, né, que você pega o alto índice de assassinato de mulheres e hoje a gente tem uma população maior de mulheres do que de homens no Brasil. E você vê que existe um verdadeiro processo de destruir aquilo que a mulher representa, com as várias mortes que a gente acompanha, inclusive no interior do estado do Ceará, de mortes ocasionadas pelo machismo, né? Então, assim, a gente tem que... A Beth Silva, desculpa interromper você, né, mas assim, preciso registrar claro. Aqui as participações. Beth Silva diz que vamos continuar lutando, ainda há muito preconceito, e ela faz uma pergunta: tem relação com o machismo, né, toda Não, essa situação? Importante, inclusive, a pergunta. E como, né? Claro. Qual é essa relação? Importante a pergunta porque, assim, a gente vê os assassinatos, por exemplo, aqui no Ceará, de 7 assassinatos, são 7 companheiras transexuais, mulheres trans, né? Então, isso tem uma ligação muito forte, né? O machismo que atinge as mulheres cis atinge de maneira muito mais dura as mulheres transexuais, porque o pensamento de um homofóbico desses é o seguinte: além de estar no corpo de uma mulher, é um homem na cabeça dele, né? Então isso para ele, para quem é machista, homofóbico, né, causa mais ódio, né? Então, assim, existe uma ligação muito forte do machismo com os ataques contra a população, principalmente de lésbicas e travestis. E eu trouxe esse texto do Frei Beto até para a gente poder fazer algum tipo de correlação, porque a maioria, e a gente está no segundo mais religioso estado do Brasil, a gente só perde para o Piauí, segundo estudos que são divulgados, né, para toda a população brasileira, que são comprovados por meio de estatísticas e pesquisas. E, assim, embora seja uma sociedade extremamente religiosa, né, que tipo de religião é praticada quando o que se prega por meio de algum tipo de orientação religiosa é justamente o amor ao próximo, né? Não dá para a gente entender como que se dá esse corte, né, essa seção, como é que as pessoas se apartam, né, dessa orientação. Sim. De você amar o próximo matando pessoas. Na realidade, eu me considero ateu, agnóstico, né? E eu posso fazer um comentário sobre isso porque é algo que hoje é muito presente na minha vida. As religiões, elas não me convencem justamente por isso. Porque como é que você pode ter um Estado altamente religioso, mas que na prática essa religiosidade ela não se materializa, né? Você tem um Estado de pessoas que lotam as igrejas no 13 de maio, mas são as mesmas pessoas que defendem a diminuição da maioridade penal, que defendem o olho por olho, dente por dente, que as pessoas saiam bandido bom, bandido morto, que tem que tomar jeito de homem. Então, assim, não dá para entender, por isso que eu não acredito que religiosidade ou religião seja parâmetro moral para ninguém. Porque se fosse a gente no estado religioso como viveria, né, num país maravilhosamente acolhedor, diferente. Então, assim, infelizmente a religiosidade não é parâmetro de conduta moral, né? Tanto que a gente percebe que a bancada evangélica na Câmara Federal é uma das mais envolvidas em corrupção. Não só isso, né? Então, assim, dos parlamentares que compõem a frente parlamentar evangélica, acho que, não sei se algum escapa de algum indício ou de alguma acusação de corrupção, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha. No parlamento e na sua atuação à frente de organizações religiosas. Sim, sim. Então, assim, você pega que, infelizmente, né, que não deveria ser isso, né? Acho que a religiosidade deveria trazer às pessoas um estado de bem-estar social, de comportamento mais humano, mas isso não é o que a gente percebe através dos representantes parlamentares dessas bancadas.
Acredito que a Igreja Católica teve um avanço muito grande com a eleição do Papa Francisco, apesar de ter algumas críticas, mas acho que o Papa significa um avanço em alguns debates, mesmo que sejam pequenos, mas o simples fato, inclusive que o Frei Beto fala no seu texto, eu li o texto dele, sobre a questão da orientação no catecismo e de evitar os preconceitos contra a orientação sexual, entendeu? Então, só em tratar desse assunto, né, de evitar o preconceito, apesar da igreja ainda ter uma raiz muito preconceituosa, eu acho que existem alguns pontos que podem avançar, e eu acho que a Igreja Católica, diferente da Igreja Evangélica, um pouco menos radical, consegue abrir um debate um pouco mais esclarecido sobre isso. Não os movimentos como... a gente tem muita dificuldade com os parlamentares ligados à teologia da libertação, né, essas novas as comunidades, mas assim, as comunidades eclesiais de base, né, as pessoas que têm uma religião como um estilo de vida um pouco mais social, né, socialista e fraterno, a gente percebe uma abertura maior para esse debate e para fazer inclusive o Frei Beto é um dos parceiros em relação a isso. Estamos conversando com o Renan Ridley de Almeida Souza, ele é o coordenador da célula de orientação LGBT do governo do estado do Ceará. Agora são 10 horas e 28 minutos. Temos aqui mais algumas intervenções, né? Os movimentos sociais estão acomodados? Pergunta Alex Sandro Soares, né? E a Beth completa, né? Mais respeito e mais conscientização talvez fossem a saída para que as pessoas pudessem ter uma convivência melhor com o diverso, né? Com aquele que é diferente daquilo que tradicionalmente se estipulou. Inclusive, eu acho que vale um recorte, né? Uma análise, depois do nosso intervalo. Agora eu gostaria de convocar o nosso Jonathan Neto, o homem da voz de ouro, do Instituto Popular, para fazer o nosso intervalo, mas vale um recorte também a respeito da influência dos meios de comunicação social a respeito dessa situação de LGBT-fobia que a gente vive hoje em dia aqui no Brasil. Jonathan Neto, vamos lá? Democracia no ar! 10 horas 29 minutos. Agradecer a você que está do outro lado, ouvindo, conferindo todo o programa na íntegra. Democracia no ar, que é um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da AFBNB, Mova-se, Sintaf, Sinfarce, o Show Advogados Associados e Sintigrace. Estamos ao vivo nas emissoras Atitude Popular, Web Rádio Classista, Liberdade AM de Boa Viagem, Camponesa FM de Crateús e 25 de Maio FM de Madalena. Logo mais, a Canudos FM vai reprisar o programa para você no decorrer da sua programação local, a Canudos FM. Estamos ao vivo também na página Democracia Participativa CE do Facebook. O programa Democracia no Ar é uma realização do movimento Democracia Participativa. Voltamos então com Márcio Rodrigues e a segunda parte do programa de hoje, Democracia no Ar. Jonathan, estamos retornando aqui. Eu gostaria de ler uma notícia nada agradável, né, para os nossos companheiros gráficos, né? Uma denúncia, né? A Serval promove demissão em massa no setor de intercalação. Essa notícia é do dia 24 de julho, mas a gente está trazendo aqui para até atualizar a nossa audiência. O Diário do Nordeste, o DN, né, está demitindo todos os funcionários do setor de intercalação após adquirir maquinário para intercalar os cadernos do jornal. Segundo informa o Sindicato dos Gráficos do Ceará, o Sintigrace, serão mais de 40 trabalhadores demitidos em massa, né, sem nenhum tipo de negociação para que eles sejam reaproveitados em outra área, sem nenhum tipo de acordo, sem chamar nem o Ministério do Trabalho, muito menos a Procuradoria Geral do Trabalho, nem a Justiça do Trabalho, nada, né? Eles são simplesmente demitidos. Ainda segundo o sindicato, o UDN já havia terceirizado o setor de intercalação, contrariando a lei, tendo em vista que o setor é a terceira etapa da atividade fim da empresa.
Agora, a empresa vai praticar a demissão desses trabalhadores contratados em parceria com a empresa terceirizada de serviços, a Serval. Um desrespeito à cláusula 45 da Convenção Coletiva de Trabalho, CCT da categoria, que regulamenta as demissões, para o caso de aquisição de novas tecnologias. O Sindigrace já notificou as duas empresas para que observem o texto da referida cláusula e respeitem a Convenção Coletiva de Trabalho, que tem o poder de lei, né? Homologada e registrada no Ministério do Trabalho e Emprego, o MTE. Infelizmente, a gente está vivendo momentos em que a lei só vale para quem tem poder, né? E vamos dizer que quem está no poder hoje no Brasil é de chorar, para dizer o mínimo. Estamos aqui também, vamos trazer aqui, né, dados para que você que está nos ouvindo, nos acompanhando, dos 26 estados, mais o Distrito Federal, Michel Temer só foi derrotado em 8 estados. Outros 2 deram empate. Acre foi 6-2, né, a vitória pelo processo contra Temer. Bahia 21-17, Ceará 11-9, Espírito Santo 8-2, Rio de Janeiro 23-20, Rio Grande do Sul, uma grande surpresa, 18-12, São Paulo 39-29 e Sergipe 6-2. Foram os 8 estados em que Temer não conseguiu vencer. Alagoas e Mato Grosso do Sul registraram empate. Nos estados onde Temer prevaleceu, tiveram mais destaque Minas Gerais, que deu 33 votos a favor do presidente e 18 contra. No 7-1 aconteceu no Mato Grosso, né, rememorando a semifinal da Copa do Mundo. Roraima também deu de goleada, 6-1, assim como Goiás, 12-4. A lista completa vocês podem encontrar aqui nos comentários dessa caixa de mensagem da entrevista de hoje com o companheiro Renan Ridley, que é o coordenador da célula de promoção de políticas públicas LGBT do governo do estado do Ceará. Como está a estrutura do governo do estado para essa célula, Renan? Eu vou responder também a pergunta aqui do Alex, que ele pergunta sobre a questão do acolhimento dos movimentos sociais. Uhum. O governador Camilo Santana, no mês de março, recebeu os movimentos sociais para uma conversa falar sobre a abolição, inclusive agora em março. Né? Inclusive, foi a primeira vez que o governo do estado recebeu de maneira oficial o movimento LGBT, com várias representações, e algumas dessas demandas foram encaminhadas, outras ainda aguardam encaminhamento. Uma delas é a questão do ambulatório TT, o ambulatório transexualizador, que está sendo acompanhado, né, com a participação dos movimentos sociais. Um segundo seria a implementação do decreto do nome social da população de travestis, transexuais e homens trans, que já está em validade, inclusive, né, está decretado. Essa questão também já foi discutida na Assembleia Legislativa, mas foi derrubada. Na Assembleia, na realidade, existia uma proposta do deputado Renato Roseno, mas que na comissão foi retirada de pauta. Né? Mas o decreto está valendo, né? O decreto do governo, que garante o nome social de travestis transexuais, está em sua validade. Né? Então, esse direito está garantido. O que cabe a nós é acompanhar para que essas leis se transformem em realidade na vida da população, né? Porque muitas vezes a gente tem leis que só existem no papel. Né? Então, assim, o trabalho dos movimentos sociais e o nosso trabalho como gestores dessa área é acompanhar para que esses direitos sejam garantidos. Existe uma demanda também da questão do plano estadual LGBT, o plano já foi, inclusive, já foi publicado no Diário Oficial do Estado, e a gente está no processo de criação do Conselho Estadual LGBT. Então, assim, esse plano, ele é um conjunto de políticas públicas, né? Isso, um conjunto de políticas quais públicas. seriam Na realidade, principais? são várias políticas públicas em todas as áreas, saúde, educação, e essas políticas públicas não foram criadas por nós, né? São produto de um processo de conferências
estaduais LGBT, com debates nos municípios, nas regiões. Na realidade, são vários, como é que eu posso dizer? São um compilado de demandas dos movimentos sociais que foram aprovados em conferências, seja ele na área de saúde, seja ele na área de educação, na área de formação de profissionais capacitados para atender a população LGBT de maneira mais humana. Então, são diversas políticas públicas que garantam o pleno exercício da cidadania dessa população. A gente tem alguma estatística apresentando o tamanho dessa população e a influência dessa população? Na realidade... A estratificação social? Na realidade, a gente carece muito de dados oficiais, né? Como eu tinha falado. Por exemplo, os dados de crimes LGBTfóbicos são realizados por uma ONG LGBT da Bahia, Grupo Gay da Bahia. Né? Então, assim, é uma das poucas ONGs que ainda faz esse levantamento. Na realidade, a gente carece, inclusive, de políticas públicas que garantam, inclusive, a gente ter esse levantamento, né? De quais os casos que a gente tem de violação do direito da população LGBT, e não só os casos de violência física, mas também de violência psicológica. A gente tem vários casos que a pessoa é violentada na escola, por isso que abandona, por isso que há um alto índice de evasão escolar dessa população, né? Porque você não pode pegar a violência apenas como uma violência física, mas a violência psicológica muitas vezes é tão pesada e tão forte como a violência física, né? Inclusive, eu conversei há poucos dias, não vou dizer o nome, mas um rapaz que pediu ajuda porque estava sofrendo violência dentro de casa, da sua família, entendeu? E queria uma forma de saber como seria amparado e como poderia ser acompanhado. Inclusive, Fortaleza dispõe de um centro de referência, um centro de referência que foi instituído na gestão da prefeita Luiziane Lins, que é o Centro Janaína Dutra, que faz atendimento à população LGBT. E é importante, inclusive, aquelas pessoas que têm os seus direitos atingidos, que procurem o centro de referência ou liguem para o Disque 100, que é um organismo nacional de acompanhamento dessas demandas. Daria para a gente dar o serviço? Onde fica esse centro? Sim, o Disque 100 você liga de qualquer telefone, pode né? Ser fixo, pode ser pode celular. ser fixo, pode ser celular. E o centro de referência de Janaína Dutra fica ali no centro da cidade. Vou pesquisar aqui o endereço. Mas fica ali no centro da cidade, próximo ali onde era aquele casarão da FUNCI. Vamos fazer o seguinte, eu vou ler uma notícia aqui, enquanto isso... Ok, pronto, eu dou aqui o endereço. Nós temos aqui uma notícia veiculada no Jornal Diário do Nordeste, né? A Patrícia Lima, que é a repórter que fez esse levantamento, foi publicado ontem, né? Moradores de rua usam praças como dormitório. Fortaleza tem 1.718 pessoas em situação de rua, concentradas em maior número no centro e na beira-mar. A concentração de moradores de rua do centro de Fortaleza continua sendo um problema grave para o poder público. Em uma breve visita ao local, é possível identificar um grande número de pessoas nessa situação. A maioria utiliza esses espaços públicos como dormitórios. O transtorno é antigo e envolve diversos complicadores. Quase em sua totalidade, a vida dessas pessoas está margeada pela violência, drogas, álcool e a falta de auxílio adequado por parte dos órgãos públicos competentes. De acordo com o primeiro censo e pesquisa municipal sobre população e situação de rua, em 2015, estudo mais recente sobre o tema, Fortaleza tem 1.718 pessoas em situação de rua, estando concentradas em maior número no centro e na beira-mar. Nesse cenário, destaca-se o centro da cidade, em especial as praças. A reportagem do Diário do Nordeste esteve na noite de ontem, ou seja, no dia 1º, nas praças do Ferreira e José de Alencar, e constatou que ainda é grande o número de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Bom, a gente não precisa ir muito longe, né? Eu acho que em todas as praças da cidade, que são de bairros relativamente bem estruturados, né? Já que a cidade ainda
precisa de muita reestruturação. O que a gente vê é que está aumentando cada vez mais. Isso é um reflexo daquilo que está acontecendo em termos de políticas públicas nacionalmente, né? Se a gente perceber que foram congelados todos os investimentos em saúde, em educação, em moradia, em segurança pública, em assistência social, e já se está propondo até uma reforma da Previdência para cortar dinheiro da Previdência Social para levar, para pagar juros da dívida. A gente vai perceber qual é a orientação da atual gestão federal. Isso acaba replicando nas administrações estaduais e municipais e acaba gerando esse tipo de problema. Já temos aí o endereço? Sim. Agora com o endereço do Centro Janaína Dutra. Isso, Janaína Dutra. Fica na rua Pedro I, número 461. O telefone é 3452-2047. Vamos lá de novo. Rua Pedro I, 461, telefone 3452-2047. Faz atendimentos aqui para a população de Fortaleza. Tem cartilhas, tem folhetos que podem ser distribuídos. Como conhecer as políticas públicas para a população LGBT? São as perguntas da Beth Silva. Ela realmente está participando. Realmente. Que bom, né? Que bom. É importante as pessoas participarem. Eu acho que a escuta da sociedade, de todos nós que vivemos na ponta, né? Que acompanhamos os movimentos sociais e tudo mais, são importantes porque a gente sabe... a gente conhece por viver, né? Não sabe apenas como uma leitura, né? não. Você vive isso, né? Ou como ativista virtual, né? Que também é um grande erro. Talvez a gente tenha chegado onde chegou por causa desse simples ativismo virtual. Deixa eu dizer. Podem procurar a gente também. A coordenadoria estadual funciona na Rua Silva Paulé, 334. E do lado do Palácio Abolição, a gente tem um material gráfico, sim, a gente pode disponibilizar, e aquilo que a gente não tiver em material gráfico, a gente pode disponibilizar via redes sociais, via internet, via e-mail, né? Pode nos procurar também lá na nossa coordenadoria, que fica na Silva Paulé, número 334. Pode fazer uma visita, será muito bem recepcionado ou recepcionada lá. E existe também na coordenadoria municipal em Fortaleza, que funciona, que também tem uma política pública estruturada, que funciona ali no Parque das Crianças, né? Casarão no Parque das Crianças, ali no centro da cidade. Qual é a estrutura que é designada para atender essa população e qual é o tipo de apoio que a gente obtém do município nessa estrutura que você está citando? O Estado conta com uma coordenadoria, né? O município conta com a coordenadoria e o centro de referência. A coordenadoria, como eu havia dito, funciona ali no Parque das Crianças, na Secretaria de Direitos Humanos. A antiga Secretaria de Direitos Humanos, acho que hoje houve uma mudança. Mas funciona ali no Parque das Crianças, na Casa Lilás, né? E a coordenadoria estadual no Palácio Abolição do Governo. A estrutura de políticas são coordenadorias, né? São políticas, a gente trabalha com políticas transversais, não trabalhamos com política fim, né? Trabalhamos através da articulação política com as secretarias que têm essas políticas, como educação, cultura, saúde, né? Através da implementação de políticas públicas para essa população, para a população LGBT. Ok. E se a gente quiser saber mais dados, tem algum endereço eletrônico? Temos a página da Coordenadoria Estadual. Você pode pesquisar Coordenadoria de Políticas Públicas para LGBT Ceará. O endereço eletrônico do Governo do Estado, a página do Governo do Estado encaminha para o Gabinete do Governador. No Gabinete do Governador existem algumas coordenadorias. Algumas coordenadorias. Entre elas a Coordenadoria LGBT. Mas é mais fácil você acompanhar pelo Facebook. O tempo é mais, como o Facebook é uma rede social, já vai direto, é mais rápido. Inclusive, a página a gente responde, em média, em 2 horas a gente já responde a página. A gente tem pessoas que ficam abrindo e a gente acompanha. É mais fácil ter um retorno. Vamos lá, então. Vamos colocar aqui nos comentários do Facebook, quem estiver nos acompanhando,
pode ver também. Eu vou postar o endereço eletrônico da coordenadoria no Facebook, que é Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para LGBT. tudo junto? Pública para LGBT. Acho que você vai encontrar aí. E o telefone também pode disponibilizar. É o 3133-3700. Vamos lá, 85 3133 3133 3700. 3700. Silva Paulette 334. Silva Paulette 334. Só falar um pouco sobre essa questão que a gente havia tratado de maneira mais macro, a questão da política, né? É importante a gente também entender que esse processo eleitoral, a gente muitas vezes tem vários candidatos LGBTs que a população LGBT prefere votar ou escolher candidatos que muitas vezes não vão lhe representar. Eu que não acompanho muito não, mas fico um bom tempo nas redes sociais, a gente percebe vários companheiros LGBTs que, por exemplo, votam em candidatos que lá no Congresso Nacional votam contra a população LGBT. Então, também é um processo importante da gente amadurecer politicamente a nossa democracia e a nossa participação através do voto, né? A gente fica muito... infelizmente, às vezes a gente perde até a crença nisso, mas a gente vê várias publicações, olha, nós vamos lembrar que vocês votaram. Infelizmente, a gente sabe que isso não será lembrado, né? Quando chegar o ano eleitoral e a gente vai ver aqueles que criticaram tanto votarem nos mesmos candidatos, que quando chegarem lá, vão votar pela retirada de direitos da população trabalhadora, vão votar pela retirada de direitos da população LGBT, e muitas vezes com a anuência e com o voto dessa mesma população, né? A gente, por exemplo, em Fortaleza, teve uma candidatura LGBT, que foi a candidatura do Paulo Diógenes, né? Um companheiro LGBT que fez um importante debate na Câmara Municipal, mas que não conseguiu sua reeleição, né? E a gente sabe que a população LGBT conseguiria, se fosse organizada, né, organizada no sentido de votar politicamente, se fosse organizada politicamente, elegia mais de 3 ou 4 vereadores, entendeu? Então, eu queria te fazer uma provocação e uma pergunta ao mesmo tempo, né? O número de participantes da política diretamente, o número de entidades que congregam a comunidade LGBT, ela cresce, ela diminui à medida que vão acontecendo essas atrocidades, né, em relação à população LGBT, que culminam com LGBTcídio, né, ou com a LGBTfobia, que são duas formas de violência bastante latentes, né, no nosso cotidiano. Como é que essa célula tenta fazer o enfrentamento desses problemas? Tá, deixa eu te dizer. Na realidade, o movimento LGBT, ele é bem organizado no Ceará, né? A gente tem ONGs que tem, por exemplo, o GRAB tem 30 anos de atuação no movimento LGBT, né? Que é uma das ONGs mais antigas do Brasil. E tem uma profunda participação no debate político, no enfrentamento à LGBTfobia. E temos também novos organismos, né? Novas participações. O que eu acredito é que a gente precisa, inclusive como gestores dessa área e militantes socialistas pelos direitos humanos, ajudar aos companheiros e companheiras, muitas vezes que estão no interior do Estado, mas que têm interesse em se organizar, a gente ajudar para que possibilite essas auto-organizações, né? Inclusive, a gente tem realizado aí uma série de atividades no interior do Estado, e a gente percebe que muitas vezes no interior as pessoas querem também ali se organizar, fazerem seus núcleos, para debaterem política, e isso é muito importante, né? Porque a partir do momento em que você quer uma coisa, inclusive, que uma das ouvintes colocou no Facebook, né? Respeito à diversidade e tal. Mas esse respeito a gente vai construir
através da nossa intervenção política. Né? Por isso que é importante essas organizações estarem, inclusive, nos municípios do interior, se auto-organizando, fazendo debate com as câmaras municipais e pleiteando direitos sociais que são fundamentais para essa população e para qualquer ser humano. Temos aqui uma participação do padre José Dantas. Bom dia, Deus vos abençoe sempre. Estou acompanhando vocês. Quem somos nós para julgar, apontar ou destruir? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Fé com obras sempre. É uma mensagem aqui do padre, né? É importante o final da mensagem dele, que é aquilo que a gente tinha colocado, né? O que a gente mais critica nas pessoas que são mais religiosas é a ausência de obras, né? Fazem uma pregação, mas na realidade a prática é totalmente desvinculada daquilo que se prega. É isso que a gente não consegue entender, né? Entre discurso e prática. Né? É como alguém... É como a gente viu ontem na votação do impeachment, na votação do processo de apuração dos crimes do Temer. Né? Olha, o argumento que eu achei mais... eu posso até dizer imbecil. O argumento mais imbecil era alguns parlamentares dizerem que não haviam provas, que não poderiam colocar em xeque a democracia pela ausência de provas. Ora, essas provas foram colhidas no processo de impeachment da Dilma. Houve essa mesma reflexão. Então, assim, é um profundo desrespeito a qualquer ser humano inteligente assistir àquela votação de ontem e não ver o mau caratismo e a cara de pau de alguns parlamentares, inclusive do Ceará, de fazerem esse debate. Olha, eu acessei uma página de um deputado federal aqui do Ceará que votou no impeachment da Dilma, dizendo, olha, temos que ter responsabilidade com o país. Não foi a responsabilidade que a gente viu no afastamento de uma presidenta legitimamente eleita. Né? E que não cometeu nenhum crime. E que não cometeu nenhum crime, diferente do Temer. Onde existem comprovações do crime que ele cometeu. Nesse sentido, é que eu vejo, Renan, uma diferença, né, e um necessário amadurecimento por parte do conjunto da sociedade brasileira em relação às eleições. Embora as eleições de 2010 para cá, elas tenham sido mais acirradas, o que me parece é que realmente a próxima eleição, se ela ocorrer, né, se não houver nenhum outro tipo de golpe, ela tende a ser uma eleição na qual as pessoas vão ter mais a necessidade de ter mais consciência na hora de escolher os seus representantes. Sem dúvida. Eu acho assim, inclusive, esse debate não está desvinculado do debate da população LGBT. Deixa eu só colocar uma coisa. Inclusive, eu vejo como, desde aquilo que aconteceu no 17 de abril do ano passado, 17 de abril de 2016, quando houve um choque. A sociedade, no dia 18, amanheceu chocada com aquilo que acompanhou durante a votação, aquele circo de horrores que aconteceu durante a votação da admissibilidade do processo contra Dilma Rousseff. Não, inclusive eu acho importante esse debate, a gente já está, acho que chegando já perto aí do final, mas é importante a gente pontuar o seguinte, o debate de direitos humanos não está desassociado desse debate de luta de classes. Né? É muito importante a gente colocar isso. O debate de luta de classes, ele na realidade preside esse debate, porque o companheiro gay, a companheira lésbica, a companheira transexual, que é pobre da periferia e que é negro ou negra, sofre muito mais preconceito e sofre uma perseguição ou até mais agressões do que um gay branco de classe média. Então, a gente não pode desassociar esse debate. Né? O debate ele está entrelaçado também nesse debate de classes. E a população LGBT, a gente precisa trabalhar esse grau de consciência política, não apenas eleitoral, mas de consciência política de sociedade. Né? Que o enfrentamento à LGBTfobia também é um enfrentamento ao machismo, também é um enfrentamento ao racismo, também é um enfrentamento de luta de classes. Né? Nós estamos do lado da luta dos trabalhadores, não do outro lado. Então, assim, a gente precisa ter também essa compreensão geral dessa macropolítica para que a gente possa, inclusive, ter uma intervenção mais forte, né, na garantia de direitos sociais. Tá certo.
Nós temos aqui um evento que vai acontecer agora, no dia 5, domingo, né? Lá no Centro Frei Humberto, na rua Paulo Firmeza, 445, no São João do Tauape, lutas populares e acesso à justiça. O lançamento da candidatura de Meire Coelho à ouvidoria externa da Defensoria Pública do Estado do Ceará. Excelente. É um evento que vai acontecer no domingo, a partir das 10 horas da manhã, lá no Centro Frei Humberto. Nós temos aqui uma matéria da DW Brasil, quanto a tentativa de salvar Temer de denúncia custa ao Brasil. É impressionante. Custou bastante. O presidente pode gastar mais de 17 bilhões de reais apenas em emendas parlamentares e verbas destinadas para governos e prefeituras. Ao ceder em projetos dispendiosos de deputados e criar mais cargos, Temer parece também estar jogando uma pá de cal na política de ajuste fiscal prometida no início do governo. A situação realmente é absurda. Não dá para acreditar naquilo que está acontecendo no Brasil. Mas vamos lá, né? A vida que segue. Precisamos continuar a luta, né? E a luta social amanhã vai ter mais uma etapa aqui no programa Democracia no Ar, quando nós vamos receber a Cícera Silva e a Beth Silva, que são duas lutadoras sociais ligadas às comunidades eclesiais de base da Igreja Católica. Se a gente for buscar contextualizar na história, a gente vai perceber que foi onde ressurgiu a democracia do Brasil, lá no meados da década de 70 em diante, quando as comunidades eclesiais de base reuniram a resistência democrática contra o período ditatorial da ditadura militar instituída em 1964 com o golpe militar civil, que resultou em 21 anos de obscurantismo. Gostaria de abrir um espaço aqui para o Renan fazer sua despedida. 1 minuto, por favor, Renan. Ok. No primeiramente, fora Temer novamente, né? Mas fora Temer e fora Maia. Fora Temer e fora Maia. Já vamos nos antecipando aqui. Dizer da alegria de ter sido convidado, que a gente sempre está à disposição de tirar dúvidas, de discutir, de debater. Eu acho que esses momentos são muito importantes, inclusive para que a gente possa, que siga um processo de aprendizado, né? Que a gente também aprende, né? Então, é importante a gente realizar esse debate, dizer que a gente está disponível para debater, dialogar, discutir, né? A gente que participa desses movimentos, principalmente os movimentos de direitos humanos, a gente tem muita abertura de dialogar, né? E de, através do convencimento, levar outros e outras a defenderem uma bandeira que não é de uma população apenas, é um direito humano. É um direito do conjunto da sociedade. Do conjunto da sociedade, inclusive para que a gente possa viver uma sociedade mais harmônica, mais fraterna, né? E que a gente possa respeitar todas as diferenças. Fui pedido aqui, eu acompanhei no Facebook, ela me pediu meu contato. Eu vou colocar o contato lá no Facebook. Quem quiser falar no meu WhatsApp, você pode mandar dúvidas, algumas perguntas, o que puder ajudar, a gente está à disposição. Muito obrigado. Não tem tempo mais de fazer os comentários, mas amanhã vamos ler aqui as postagens do Rafael Tomiyama, né? As pérolas do dia, né? As pérolas que foram que justificaram determinados votos de deputados no processo que liberou o Temer para roubar mais um tempinho, pelo menos até 31 de dezembro de 2018. E agora eu convoco ele, o homem da voz de ouro da Atitude Popular, ele mesmo, Jonathan Neto. Ouçam aí, meninas. 11 horas em ponto. Bem, acabamos de ouvir o programa Democracia no Ar, que é um programa dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da AFBNB, Citaf, Sinfarce, Mova-se, Puxou Advogados Associados e ainda Sintigrace. Apresentação, produção, Márcio Rodrigues. Intervenções, locução comigo, João.